Algumas histórias são assustadoras porque envolvem lugares abandonados. Outras, porque acontecem diante de dezenas de testemunhas. E essa é uma delas. Tudo aconteceu em uma universidade no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Era uma noite comum de festa entre estudantes. Após uma partida de hóquei, um grupo de universitários decidiu continuar a comemoração em um dos dormitórios do campus. Algumas garotas que conheciam os rapazes desde o ensino médio também foram convidadas para participar. Segundo os relatos, uma das jovens presentes chamava a atenção por ser extremamente simpática e amigável. Ela conversava com todos, sorria constantemente e parecia estar se divertindo como qualquer outro estudante naquela noite. Mas poucas horas depois, tudo mudaria. Por volta das 2 da manhã, alguns dos participantes começaram a ir embora. Nada parecia fora do normal. No entanto, aproximadamente 1 hora depois, moradores do dormitório começaram a ouvir sirenes se aproximando do prédio. Inicialmente, ninguém deu muita importância. Situações envolvendo intoxicação alcoólica não eram incomuns em festas universitárias. Mas então algo aconteceu. Um grito tão intenso e desesperador que imediatamente chamou a atenção de todos que estavam por perto. Diversos estudantes saíram dos quartos para descobrir o que estava acontecendo. E o que encontraram foi uma cena difícil de esquecer. No corredor, equipes de emergência tentavam conter uma jovem que se debatia violentamente. Segundo as testemunhas, ela gritava sem parar. Seus movimentos eram caóticos e vários estudantes pareciam visivelmente abalados. Alguns relatos afirmam que, pouco antes da chegada dos paramédicos, a garota teria apresentado um comportamento extremamente estranho. Ela teria começado a agir de forma agressiva. Seus olhos teriam revirado. E sangue teria escorrido de suas narinas. Testemunhas também alegaram que ela atacou algumas pessoas próximas, puxando cabelos e mordendo quem tentava ajudá-la. Naturalmente, essas informações nunca puderam ser verificadas de forma independente, mas o fato é que vários estudantes presentes descreveram a situação como uma das experiências mais assustadoras de suas vidas. O que mais impressionava era a diferença física. A jovem era descrita como alguém de baixa estatura e porte pequeno. Mesmo assim, diversas pessoas afirmaram que ela oferecia uma resistência incomum enquanto tentavam contê-la. Quando os paramédicos finalmente chegaram ao local, a situação já havia saído completamente do controle. Ela precisou ser imobilizada em uma maca enquanto continuava gritando. Mas existe um detalhe específico que acabou transformando esse caso em uma lenda dentro da universidade. Segundo alguns estudantes, um dos responsáveis pelo dormitório tentou acalmar a situação fazendo uma oração. E foi nesse momento que a jovem teria começado a gritar frases perturbadoras direcionadas à religião. Alguns acreditavam que ela havia sofrido algum tipo de surto psicológico. Outros suspeitavam do uso de substâncias desconhecidas. E havia também aqueles que acreditavam que algo muito mais sombrio estava acontecendo. As equipes de emergência, por sua vez, jamais divulgaram detalhes sobre o caso. E sem informações oficiais, as especulações só aumentaram. O episódio se tornou ainda mais famoso depois que um breve vídeo gravado naquela noite começou a circular. A gravação é curta. A qualidade é ruim e quase não é possível ver o que está acontecendo. Mas os gritos são reais. E para muitas pessoas, isso já foi suficiente para tornar o caso inesquecível. O mais curioso é que, segundo relatos posteriores, a jovem teria acordado sem qualquer lembrança do ocorrido.
Ela não se recordava dos gritos, não se recordava da agressividade, nem dos acontecimentos que levaram à intervenção das equipes médicas. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido uma emergência médica extrema, talvez uma reação a alguma substância, ou talvez algo que jamais será completamente compreendido. Mas para os estudantes que estavam naquele dormitório naquela madrugada, existe uma coisa que eles nunca esqueceram: o som daquele grito ecoando pelos corredores. Em uma pequena cidade onde havia poucas opções de entretenimento, um grupo de adolescentes costumava inventar maneiras de passar o tempo. Durante o inverno, uma dessas atividades era simples: jogar bolas de neve nos carros que passavam pela rua. Era uma brincadeira estúpida, mas aparentemente inofensiva. Pelo menos até aquela noite. Tudo começou depois de um dia de pescaria no gelo. Os garotos voltaram para casa e decidiram continuar a diversão do lado de fora. Durante algum tempo, tudo aconteceu como sempre. As bolas de neve atingiam os veículos. Os motoristas seguiam caminho e ninguém parecia realmente se importar. Até que um carro diferente apareceu. Segundo os relatos, um dos adolescentes decidiu lançar mais uma bola de neve, a última da noite, e pediu para um amigo gravar a reação. A bola atingiu o veículo com força. Por alguns segundos, nada aconteceu. Os garotos começaram a rir, mas então o carro reduziu a velocidade. Parou e lentamente começou a dar ré na direção deles. O clima mudou instantaneamente. Os adolescentes correram. Conseguiram se esconder atrás de alguns veículos em outro estacionamento próximo. Mas o motorista parecia determinado a encontrá-los. Ele continuou procurando, circulando lentamente pela área, como se estivesse caçando alguém. Por sorte, os garotos conseguiram escapar e correr até uma das casas. Acreditavam que tudo havia terminado. Estavam errados. Pouco depois de chegarem, enquanto assistiam à gravação feita naquela noite, um som interrompeu a conversa. Batidas, fortes, violentas, vindas da porta da frente. Os adolescentes congelaram. A princípio, parecia impossível. Como aquele homem poderia ter descoberto onde eles moravam? Mas as batidas continuaram e ficaram ainda mais agressivas. Os cachorros da casa começaram a latir desesperadamente. As luzes foram apagadas e os garotos correram para se esconder. Mesmo assustados, ainda tentavam convencer a si mesmos de que aquilo acabaria logo. Talvez o homem desistisse. Talvez fosse embora. Mas ele não foi. Minutos depois, as batidas mudaram de lugar. Agora vinham de outra entrada da residência. Foi nesse momento que o pânico realmente começou. Porque alguém percebeu algo terrível. Uma das portas havia sido deixada destrancada. Enquanto tentavam decidir o que fazer, uma ligação da mãe de um dos adolescentes tornou a situação ainda pior. Um vizinho havia visto um homem rondando a propriedade. Segundo ele, o desconhecido estava olhando pelas janelas da casa, observando o interior dos cômodos, procurando alguma coisa ou alguém. A tensão aumentava a cada minuto. Os adolescentes começaram a discutir um plano para se defender caso o homem conseguisse entrar. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, algo aconteceu. Ao olharem para uma das janelas, viram um rosto desconhecido, parado do lado de fora, observando. Por alguns segundos, ninguém conseguiu reagir. Então os gritos começaram. Todos correram. O medo havia tomado conta da situação. Pouco depois, ouviram um barulho vindo dos fundos da casa. A porta que estava destrancada havia sido aberta. Alguém tinha entrado. Naquele momento,
os adolescentes acreditaram que algo muito pior estava prestes a acontecer. Foi então que um deles teve uma ideia desesperada: usar uma caixa de som para reproduzir uma sirene de polícia em volume máximo. O plano era simples: fazer o invasor acreditar que as autoridades haviam chegado. E, surpreendentemente, funcionou. Quase imediatamente, ouviram passos apressados. Logo depois, uma porta se fechando. O homem estava indo embora. Pouco tempo depois, um vizinho chegou para ajudá-los. Em seguida, vieram a polícia e os responsáveis pelos adolescentes. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas o susto deixou uma lição que eles jamais esqueceram. Às vezes, uma brincadeira parece inofensiva, até o momento em que você descobre que não faz ideia de quem está do outro lado. E naquela noite, eles chegaram perigosamente perto de descobrir